Olá, terapiando com você, respondendo a sua pergunta sobre ansiedade e estresse. Maurício me perguntou algo muito interessante que eu acho que a gente tem que conversar de uma forma mais detalhada. Ele me relatou sobre um processo dele de estresse pós-traumático. Ele passou por um assalto e depois disso ele ficou com uma série de sintomas e teve que tomar medicação. Isso já tem quase um ano e ele disse que ainda não se libertou desse trauma, né? Então ele me pergunta como lidar com o estresse pós-traumático. Primeiramente, vamos entender melhor sobre o trauma. Eu sempre brinco que existe trauma, trauminha e traumão, né? Então, trauminha, a gente tem mania de dizer assim, eu tô traumatizada, menina, aquela pessoa me deixou traumatizada. Aquela situação que eu passei, me traumatizei, aquela loja me traumatizou, não vou mais lá. Isso é um trauminha, né? Consideramos que seja um trauminha, algo que, uma experiência que não foi boa, algo que não foi saudável para nós e a gente tende a não querer repetir. Super normal, né? O trauma, o chamado trauma, já é, vamos dizer assim, algo mais profundo, um sentimento mais profundo. A gente geralmente se refere àquela questão da infância, que a gente nunca esquece, uma lembrança que sempre volta à nossa mente, uma forma de lidar com uma determinada situação que foi aprendida ao longo de nossa vida. Então, isso marca a nossa vida de determinada forma, faz com que a gente haja sempre de um determinado modo, mas que não é necessariamente ruim para nós. O chamado traumão, né, é aquele trauma que nos paralisa, que foi o caso de Maurício, né? Na experiência somática, que é uma abordagem naturalista que eu trabalho, nós entendemos que o trauma não está no evento em si. Ou seja, uma pessoa que passou por um tsunami, né, um sequestro, um abuso, pode ser mais traumatizada do que aquela que apenas só ganhou um tapa da mãe na infância, mas que não foi muito grande, ou quando o professor disse alguma coisa que lhe marcou profundamente. Não, isso não é correto afirmar. O trauma não está no evento em si, mas sim no sistema nervoso. Ou seja, quando uma situação aconteceu rápido demais, de forma intensa demais, ou num momento precoce para que a gente pudesse lidar, então dizemos que ocorreu o chamado trauma. Então, para a experiência somática, o trauma é quando há um ligamento, uma ativação do sistema nervoso e esse sistema fica ativado constantemente em diversas outras situações, né? Fica assim sempre pam, pam, perigo, perigo, é como se a gente estivesse o tempo todo numa situação ameaçadora. Então, não importa se o trauma veio de uma situação realmente grande, difícil, ou se o trauma foi apenas uma inabilidade de lidar com uma situação. O que importa é como isso mexeu conosco, como nós lidamos com esses sintomas todos, com esses sentimentos todos. Então é errado quando a gente fala, fulano não tem motivo para ficar traumatizado, deu tudo certo naquela situação. A gente não pode saber. Uma palavra, um olhar, um gesto simples pode traumatizar alguém.
porque essa pessoa pode ter algumas feridas, algumas chagas emocionais abertas que a gente não sabe, né? Então, o que causa trauma, a resposta a essa pergunta, na verdade, não existe. Tudo pode traumatizar, como uma coisa grandiosa pode não traumatizar. Eu conheço pessoas que passaram por situações bastante difíceis e não se traumatizaram. O sistema nervoso dela carregou, né, se ativou naquele momento e descarregou naturalmente, não ficou resíduo de carga nervosa. Então, ela pode lidar com a situação muito bem. Vamos fazer uma analogia com os animais? Quem tem aqui um bichinho de estimação vai saber do que eu estou falando. Quem tem um gato, quem tem um cachorro. Repare, o cachorro passa por uma determinada situação de estresse. Depois ele se estica, ele se treme, né? Ele tem espasmos musculares, ele abre a boca, né? Ele se estica todo. Tudo isso é a fisiologia descarregando o nosso sistema nervoso. Tanto o cachorro, quanto o gato, quanto os humanos têm essa capacidade também. Isso é inato dos mamíferos. Então, frequentemente os animais não ficam traumatizados porque eles descarregam satisfatoriamente o seu sistema nervoso. Então, nós humanos temos essa capacidade de forma inata e natural, mas a gente reprime muitas vezes. Né? A gente vai abrir a boca, a gente coloca a mão na frente da boca, né? A gente não fica se esticando assim, né? Na frente da câmera, né? Como algumas terapeutas. Então, não, né? A gente se contém muito, a gente tensiona muito o nosso corpo, e tensão faz com que essa energia do sistema nervoso não circule no nosso corpo, não seja descarregada. Voltando à questão de Maurício. Certamente Maurício foi diagnosticado a tempo, está tomando os medicamentos que devem ser necessários, porque tem momentos que precisamos lançar mão dos remédios, sim, né? Só que somente os medicamentos não vão dar conta de diluir, de dissolver esse trauma, né? É importante ter um determinado acompanhamento terapêutico. Já é comprovado cientificamente de que uma terapia simplesmente verbal não é recomendável nesse momento em relação a essa situação do trauma. Porque toda vez que você relata uma situação, seja uma situação boa ou ruim, repare aí, você está revivendo aquela emoção. Quando a gente quer contar algo positivo, eu passei naquele concurso, eu ganhei um prêmio, me chamaram para fazer um projeto tal, você sente a mesma alegria, né? A mesma emoção positiva de quando você recebeu a notícia pela primeira vez, na verdade. E quando você, né? Conta algo difícil, naquele dia passei por tal situação, foi estressante, foi difícil, eu fiquei muito triste, eu fiquei arrasado. Você fica constrito, você volta a sentir novamente tudo que você passou antes. Então imagine ficar relatando um trauma, né? Então, em determinadas situações, a vítima de abuso ou de violência tem que prestar queixa. Eu entendo que isso seja necessário, mas é preciso ter muito cuidado, né, nesse momento, porque o relatar a história logo nos primeiros dias do acontecimento pode retraumatizar ou pode reforçar o trauma. Até o primeiro mês após o evento é normal, né, se ter um certo estresse pós-traumático. Depois disso, a continuidade desse estado já se configura uma situação de trauma mais profunda, né? Então, o que é recomendável? Fazer uma terapia
que alie técnicas corporais como a experiência somática, bioenergética, e tem outras abordagens que trabalham com o corporal, biodança, que não tenha que necessariamente fazer o relato verbal do acontecimento. Isso pode ser feito posteriormente, quando a pessoa está com sua vida mais em ordem, mais organizada, sentimentos mais integrados, possa falar da situação com menos emotividade, com mais tranquilidade. Então, é importante deixar claro aqui que o trauma não está no evento, está na forma como lidamos com as situações. E o fato de alguém se traumatizar não quer dizer que essa pessoa é mais frágil do que outra, não. Quer dizer que para ela aquela situação foi muito mobilizadora, foi demais para ela lidar, para ela dar conta, né? Já ouviu aquele ditado que fala assim, engoliu um elefante e se engasgou com uma mosca? Né? Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então é importante que a gente reconheça que existe sim o estresse pós-traumático, que isso é diagnosticado, inclusive está previsto lá, identificado no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, que rege a medicina, e tem lá uma parte destinada às doenças psiquiátricas. Então, nós precisamos identificar quando é um trauma, um trauminha, um traumão, quando devemos realmente pedir ajuda, intervir e se observar o quanto de prejuízo que está ocorrendo em nossa vida. Não esperar que as coisas melhorem por si só. Que com o tempo, não é verdade que com o tempo tudo passa. Pelo contrário, com o tempo tem coisas que podem se agravar e muito, trazendo até prejuízos irreversíveis. Tá bom? Então, ficamos por aqui hoje e até no próximo vídeo. Fica bem e namastê.